TJ do Senado promove hoje uma audiência pública em relação ao porte de armas. E para falar mais sobre esse assunto, está conosco o senador pelo Cidadania do Espírito Santo, Alessandro Vieira, senador que é relator de inúmeros projetos sobre o tema que tramitam na casa. Senador participando também por imagens aqui do Jornal da Manhã. Senador Alessandro Vieira, bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia. Senador, como nós já destacamos aqui, o senhor tem inúmeros projetos sobre esse tema. Agora, é uma forma de chegar a um projeto que supere o debate em relação ao decreto de armas que foi feito recentemente? Sim, sem dúvida. A gente recebeu essa missão aqui do Senado de reunir esses vários projetos que hoje estão tramitando. São mais de uma centena de projetos em todas as casas legislativas. Aqui no Senado eu estou como relator de 19 projetos que já tramitavam ou que foram apresentados nas últimas semanas. O objetivo é ouvir os especialistas, os interessados e trazer um projeto que conjugue o interesse individual do cidadão de ter uma arma, desde que atenda os requisitos, e o interesse da segurança pública. É importante tocar esses dois pontos. E pessoalmente, o senador, o que o senhor defende? É razoável você acreditar, até porque nós tivemos um plebiscito, nós temos uma legislação já vigente que garante ao cidadão que tem o desejo, tem o interesse e atende a requisitos legais de ter uma arma e eventualmente portar uma arma para sua defesa pessoal. Mas isso não se confunde com a política de segurança pública. São coisas totalmente diversas. Para a segurança pública, a gente deve inserir no relatório final medidas como rastreamento e identificação mais qualificada de munições e armas, redução de lotes, aumento de pena para ilegalidade, aumento de pena e criação de tipo penal para aqueles que vão ter esses arsenais e que hoje já têm arsenais, porque existe uma desinformação na sociedade. Hoje um atirador esportivo já pode ter 16 armas, até 16 armas, um caçador até 12 armas, um cidadão comum até 6 armas. Então, essas quantidades já estão na lei, não são definições deste governo ou desta legislatura. A gente tem que garantir que esse direito seja assegurado ao cidadão, mas dentro de limites que atendam bem ao interesse público. Senadora, a pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Senador, o senhor é um delegado, não é? O senhor, portanto, tem familiaridade com esse tema. O senhor acha que aumentando o número de armas em poder da população, isto tende a aumentar também o número de crimes ou não? Você tem, a maior parte dos estudos ao redor do mundo, de instituições sérias apontam uma ligação entre aumento de armas, de número de armas em circulação e aumento de crimes violentos. Isso é um fato. Nós temos alguns poucos estudos em sentido contrário, mas de instituições de menor relevância. Mas o que acontece é que hoje você já tem um arsenal ilegal circulando no Brasil imenso. Essas armas ilegais são as armas que matam na sua grande maioria. E você tem problemas sérios para investigação de crimes violentos. Por exemplo, você tem uma ilustração de homicídios abaixo de 10%, o que é um absurdo, quando você tem mais de 60 mil vítimas ao redor do país. Criar mecanismos de mau controle e fiscalização é uma medida importante para a segurança pública. Mas, efetivamente, esse governo vem colocando essa pauta como uma pauta relevante. Não é essa a nossa opinião, a gente respeita quem tem esse interesse, a gente tem que dar um tratamento a essa demanda da sociedade, mas o Brasil tem coisa muito mais importante para tratar. Até por isso o Senado decidiu concentrar os projetos, fazer uma análise técnica e sóbria em cima disso e entregar logo um tratamento legislativo, um projeto de lei que regule toda essa situação de comercialização, registro, porte e posse de arma de fogo em território nacional. O presidente Bolsonaro editou vários decretos sobre essa matéria, né? Alguns deles considerados inconstitucionais, o Senado inclusive derrubou um par deles. Qual é a diferença entre o projeto que o senhor pretende relatar, resultante aí dessa junção dos vários projetos que estão em tramitação na casa, e os decretos do presidente? O que diferencia o vosso trabalho do conteúdo dos decretos do presidente? Eu penso que tem um aspecto técnico, a gente vai ouvir efetivamente os interessados, as polícias, os chamados CACs, caçadores, colecionadores, atiradores, as entidades da sociedade civil que falam sobre armamento, seja a favor, seja contrário, e vamos fazer isso dentro do escopo da atribuição que é do Congresso Nacional, que é de legislar. Os decretos foram derrubados por problemas formais, eles invadiam a atribuição do Congresso ao inovar, ao criar novas situações e não apenas regulamentar, que é o que um decreto pode fazer. A nossa expectativa é positiva, Josias, no sentido de traduzir essa demanda e essa situação para uma legislação que seja sóbria, que ajude a questão da segurança pública, preserve essas pessoas. Não é um quantitativo tão grande como se parece, apesar da grande mobilização e apesar da importância que o governo federal dá ao tema.
A categoria de atiradores, colecionadores, caçadores no Brasil é muito pequena. A quantidade de pessoas no Brasil que vão querer participar dessa situação não é estatisticamente tão relevante. Mas tem um direito assegurado, está na legislação de hoje, e a gente parte de uma premissa de não reduzir ou restringir o que já está na lei. O que a gente quer é trazer aquilo que está, por exemplo, em regulamentos infralegais, enfim, regulamentos e decretos, para o texto de lei para ter limites mais claros, para que o cidadão possa ter esse direito preservado e que, principalmente, o Congresso possa superar essa pauta. A gente tem coisa muito mais relevante num país com milhões de desempregados, com a economia estagnada, com sérios problemas de saúde e educação. A gente tem que superar essa pauta, liberar o nosso trâmite legislativo aqui e avançar em outros pontos. Por último, senador, uma pergunta de ordem técnica. Enquanto o Senado não delibera, a Câmara não delibera sobre esse tema em projeto de lei, os decretos do presidente continuam em vigor? O que é que está vigorando hoje, afinal? É a legislação que já estava? São os decretos do presidente? O que é que está em vigor no país? Para usar uma expressão que virou moda, é um balbúrdia legislativa. Você tem pelo menos 4 ou 5 decretos sobre o mesmo tema. O governo apresentou 2 projetos de lei nas 2 casas e os projetos não são iguais, são diferentes, mas infelizmente ainda estão em vigência decretos editados há aproximadamente uma semana ou 2 e que reeditaram normas que foram suspendidas pela decisão do Senado e estavam pendentes de avaliação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é urgente resolver esse problema para acabar com o tumulto legislativo e para poder concentrar as forças que o Brasil tem para resolver problemas de verdade. O senador, e só para tirar uma dúvida, dependendo do que o Senado aprovar, se for uma aprovação feita no plenário, o projeto vai para a Câmara ou o Senado é a instância final nesse caso? Não, vai para a Câmara, para a tramitação lá. Existe um acordo de lideranças para que isso tenha uma tramitação célere, porque vem criando obstáculos à pauta. A gente não pode novamente parar aqui o Senado por uma semana para discutir um PDL, um projeto de decreto legislativo, para suspender decretos inconstitucionais do presidente da República. A gente tem que superar essa pauta. E a gente supera isso através de um processo legislativo sóbrio e técnico. Não é uma questão de ser tratada do seu ponto de vista ideológico, é uma questão técnica. Eu preciso garantir que você possa rastrear uma munição empregada num crime violento. Eu preciso garantir que as fábricas tenham responsabilização. Aqueles que têm arsenais, enfim, armamento em casa, tenham um nível maior de responsabilidade. E a gente deve atacar isso tudo ao final desse processo, num relatório que a gente pretende apresentar já na próxima quarta-feira. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan do Sergipe, não é, senador? Desculpe. Bom trabalho para o senhor, até a próxima. Um abraço para vocês e obrigado pelo espaço.